te salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, Moisés ele foi escolhido por Deus para libertar os filhos de Israel da escravidão do Egito. E através de Moisés é que veio o Pentateuco, a lei para os filhos de Israel. E Moisés morreu. Pessoas foram substituindo essa posição de Moisés. E quando chegou no tempo de Jesus, quem estava nessa posição eram os escribas e os fariseus. Escriba era um tipo de pessoas que copiavam a lei. E os fariseus eram um tipo de religião, seita do judaísmo, uma das seitas mais rigorosas do judaísmo, o farisaísmo. Então, eles sentaram na cadeira de Moisés. Só que Jesus ele disse o seguinte: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então os fariseus e os escribas era aquele tipo de ser humano, de religioso, que eles falavam, pregavam,
mas não praticavam. Eles falavam, mas não praticavam. Eles ensinavam, mas não faziam. E a Bíblia, ela nos conclama a sermos praticantes da palavra. Sede, pois, irmãos, praticantes da palavra. Os escribas e fariseus não eram praticantes. É tanto que Jesus diz, fazei tudo o que eles dizem, mas não os imiteis nas suas obras. Porque eles falavam de uma forma e agiam de outra forma diferente. E no versículo 4 diz, atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. É fácil, né? Você colocar fardos pesados nos ombros dos outros. É muito fácil. E no seu? Então você tem que lembrar que você tem que colocar no seu, rapaz. Colocar no ombro do outro é fácil. Tem que ser, agora quero saber no seu, né? Então ele diz, ama o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Ou seja, eles querem sempre ser o primeiro. E aqui ele diz que alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Por que esse negócio de alargar filactérios e alongar as franjas? Porque eles querem aparecer. São religiosos que estão preocupados com serem vistos. E a essência da religião não é questão de aparecer. A essência da religião é você ser. E como ser? Como ser, nós temos o exemplo de Enoque. Enoque viveu com Deus. Elias viveu com Deus. Noé viveu com Deus. Abraão viveu com Deus. Então, religiosidade é uma questão de vida com Deus. Não tem nada a ver com querer aparecer. E os fariseus, eles não estavam preocupados em viver com Deus. Eles estavam querendo aparecer. Isso é negativo para eles. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, abrimos nosso coração, aceitamos a Cristo, somos irmãos. Mas temos o mestre. Você diz quem é? É Jesus, né? A ninguém chameis sobre a terra, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então, espiritualmente falando, nós só temos um Pai. E esse é o Criador dos céus e da terra. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Então, nós temos Jesus como mestre e Jesus como guia. E então, se você quiser ser guiado por Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem que ler o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. São os 4 evangelhos que contam a história de Jesus e registram as palavras de Jesus. Agora, é claro, tem as cartas, né? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. E então as cartas paulinas, agora as cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1 e 2 de Pedro, 1 e 2 e 3 de João, Judas e Apocalipse. Você pode ler esses livros aí que também fala sobre o nosso guia, que é Jesus Cristo. E depois ele diz, mas o maior dentre vós será vosso servo. Então, se você quiser ser grande, você vai ter que ser servo de todo mundo. E depois ele diz, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, esse versículo aqui lembra aquele outro que diz, humilhai-vos sob a potente e poderosa mão de Deus, e ele em tempo oportuno vos exaltará.
Então aí está o segredo de uma vida com Deus. Deus usou o profeta Elias, demonstrando o seu poder, pois ele se dedicou servindo a Deus com prazer. O povo reconheceu que só o Senhor é Deus, buscando de coração em todo caminho seu. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.